Meu pai sempre disse para não confiar em banco. Ele era um homem antigo, do tipo que preferia guardar um dinheirinho vivo dentro de um envelope, escondido debaixo dos colchões ou no fundo daquela gaveta de meias que ninguém mexia. Minha mãe, que viveu com ele por 42 anos, cansou de brigar por causa disso. Ela dizia que o mundo tinha mudado, que hoje em dia tudo era moderno, que ninguém mais usava dinheiro em papel. Mas ele apenas balançava a cabeça, dava aquele sorriso de lado e falava que quem guarda na mão não depende de gerente. O que a gente não sabia, e que demorou quase 1 ano depois que ele partiu para vir à tona, é que meu pai não tinha medo da tecnologia. Ele só precisava de um lugar onde os olhos da minha mãe não chegassem. Quando ele sofreu aquele ataque cardíaco na mesa da cozinha, em uma terça-feira de manhã, o mundo desabou. Minha mãe, uma senhora de 69 anos, ficou sem chão. Eu precisei largar meu emprego na cidade grande por algumas semanas para voltar para o interior, para aquela casa de paredes pintadas de azul claro, para ajudar a arrumar as coisas. A burocracia de quem morre é um peso que ninguém te avisa que existe. É certidão de óbito, é papo com advogado, é conta de luz que precisa mudar de nome. E no meio disso tudo estava o celular dele. Um aparelho simples com a capinha gasta e descascada nas bordas, que ficou em cima da mesa de cabeceira por meses, intocado, como se fosse um altar. Um dia minha mãe me chamou na cozinha. Ela estava com os olhos vermelhos, segurando uma conta de água. Ela me disse que precisava ver se tinha algum dinheiro na conta que eles usavam para pagar as despesas do mês, mas o cartão dele estava bloqueado. Eu peguei o celular dele para tentar acessar o aplicativo do banco tradicional, aquele que a gente sabia que ele tinha. A senha era fácil, a data de nascimento da minha mãe. Entrei, olhei o saldo e tinha pouca coisa. Apenas o valor da aposentadoria que tinha caído no início do mês. Mas quando eu fui fechar o aplicativo para guardar o celular, uma notificação piscou na parte de cima da tela. Era um símbolo diferente, um desenho roxo de um banco digital que eu nunca tinha visto meu pai usar. A mensagem na tela dizia apenas: "Seu extrato mensal está disponível para consulta." Meu coração deu um pulo esquisito no peito. Meu pai tinha quase 70 anos, mal sabia mandar mensagem de áudio sem cortar o começo da fala. Por que ele teria uma conta em um banco digital desses mais novos, que não tem nenhuma agência física na rua? Olhei para a minha mãe, que estava de costas mexendo uma panela de pressão no fogão, e decidi não falar nada naquele momento. Coloquei o aparelho no bolso da minha calça e saí para o quintal. Tentei colocar a mesma senha da data de nascimento da minha mãe naquele aplicativo roxo, mas deu erro. Tentei o ano de nascimento dele e também não foi. Na terceira tentativa, o aplicativo avisou que a conta seria bloqueada por segurança. Senti um suor frio descer pela minha nuca. Havia algo ali que meu pai fez questão de trancar com uma combinação que nós não sabíamos. Eu sabia que para abrir aquela conta, precisaria de algo muito mais forte do que apenas adivinhações. Eu precisaria entrar no processo de inventário, que o cartório já estava exigindo. Na semana seguinte, nós fomos até o cartório da nossa cidade, para dar andamento nos papéis da partilha dos bens. A nossa única propriedade era a casa onde eles moravam, uma construção simples, mas bem cuidada. O escrevente do cartório, um homem de óculos que falava bem devagar, pediu a lista de todas as contas bancárias do meu pai. Eu levei o extrato do banco antigo, mas guardei comigo o nome daquela empresa digital. Quando o advogado que estava nos ajudando, o Dr. Carlos, comentou que hoje em dia existia uma lei sobre herança digital, que os filhos podiam pedir acesso às contas de internet e aplicativos dos pais falecidos, eu decidi abrir o jogo com ele, mas em particular. Chamei o Dr. Carlos de canto, enquanto minha mãe assinava uns papéis na mesa principal. Falei para ele sobre o aplicativo roxo e sobre a notificação do extrato que eu tinha visto. O advogado mudou de expressão na hora. Ele me explicou que os bancos digitais são muito rigorosos e que eles não passam nenhuma informação para os parentes por telefone ou por e-mail, mesmo apresentando a certidão de óbito. Ele disse que o único caminho seguro seria pedir ao juiz uma ordem judicial de quebra de sigilo bancário
para fins de inventário, para que o banco enviasse os extratos direto para o processo. Se você está passando por algo parecido, ou já teve que mexer nas coisas de alguém que partiu, deixa aqui nos comentários como foi lidar com essa burocracia toda. Isso ajuda muito a nossa comunidade a se apoiar. Demorou quase 2 meses para que essa ordem judicial fosse emitida e enviada para a sede da empresa de tecnologia financeira. Durante todo esse tempo, eu olhava para o celular do meu pai e sentia uma mistura de saudade com uma desconfiança que me corroía por dentro. Eu não queria pensar mal do meu pai. Ele sempre foi um homem trabalhador. Trabalhou 30 anos na prefeitura, nunca deixou faltar comida na mesa. Mas o mistério daquela senha me tirava o sono. Quando o documento do banco digital finalmente chegou ao escritório do advogado, ele me ligou e pediu para eu ir até lá sozinha, sem a minha mãe. Minhas pernas tremeram no caminho. Entrei na sala do Dr. Carlos, ele fechou a porta e me entregou um maço de folhas impressas. Eram os extratos dos últimos 5 anos daquela conta secreta. O saldo atual não era grande. Tinha pouco mais de R$2.000 guardados. Mas o que chamou a atenção do advogado e o que me fez perder o chão foi a movimentação. Todo dia 10 de cada mês, rigorosamente, saía uma transferência via Pix no valor de R$1.500. O destino era sempre o mesmo nome, uma mulher chamada Sandra Regina. Eu li aquele nome umas 10 vezes seguidas, tentando puxar pela memória se existia alguma prima, alguma tia distante ou alguma colega de trabalho do meu pai com esse nome. Nada. Não vinha nada na minha cabeça. R$1.500 era quase a metade do valor da aposentadoria que meu pai recebia da prefeitura. Isso significava que durante anos ele tirava metade do sustento da casa para mandar para essa mulher em outra cidade, enquanto minha mãe cortava o gasto da carne no supermercado e deixava de comprar os remédios do joelho para não estourar o orçamento da família. O extrato mostrava que a conta digital recebia depósitos em dinheiro vivo, feitos em agências lotéricas da nossa região. Meu pai ia até a lotérica, depositava o dinheiro em papel na própria conta digital e, minutos depois, fazia o Pix para essa Sandra. Era por isso que ele defendia tanto o uso do dinheiro em espécie. Não era medo do sistema, era estratégia para não deixar rastros na conta conjunta que ele tinha com a minha mãe. Eu perguntei para o Dr. Carlos o que a gente deveria fazer. Pela lei, aquele dinheiro que saiu da conta não podia mais ser recuperado, mas a existência daquela conta e dos valores precisava constar no processo de partilha, e aquela mulher poderia ter algum direito ou alguma pendência legal com o espólio do meu pai. O advogado olhou o comprovante de uma das transferências e conseguiu ver a chave do Pix da mulher, que era um número de telefone com o código de área de uma cidade vizinha, cerca de 60 quilômetros da nossa casa. Um município pequeno chamado Santo Antônio das Palmeiras. Saí do escritório com os papéis escondidos dentro da minha bolsa. Eu não podia contar para a minha mãe ainda. O coração dela já estava fraco por causa da perda. E descobrir que o homem com quem ela dividiu a vida inteira mantinha um compromisso financeiro oculto com outra mulher poderia ser o fim dela. Tomei uma decisão que talvez tenha sido arriscada, mas era a única que me daria respostas. Peguei o meu carro no sábado de manhã, avisei minha mãe que ia fazer umas compras na cidade grande e peguei a estrada em direção a Santo Antônio das Palmeiras. A estrada para Santo Antônio era cheia de curvas, cercada por plantações de cana-de-açúcar. Durante o trajeto de pouco mais de 1 hora, eu mudei de ideia umas 100 vezes. Pensei em dar a volta, pensei em esquecer aquilo, pensei que o passado do meu pai pertencia só a ele. Mas a imagem da minha mãe lavando a louça na cozinha, com as mãos gastas pelo trabalho, me dava forças para continuar. Ela merecia a verdade. E eu precisava entender quem era o homem que eu chamava de pai. Quando cheguei na cidade, parei em um posto de combustível para respirar. Peguei o número de telefone que estava no extrato bancário e joguei em um aplicativo de mensagens para ver se aparecia alguma foto de perfil. Demorou alguns segundos para carregar. A foto que apareceu era de uma mulher de uns 50 anos, com cabelos curtos, sorrindo ao lado de um rapaz jovem que devia ter uns 20 e poucos anos. Olhei
bem para o rosto do rapaz. Senti um arrepio que começou nos meus pés e subiu até a minha cabeça. Aquele jovem tinha o mesmo formato de rosto do meu pai, o mesmo nariz levemente curvado e o mesmo jeito de olhar fixo. Com o endereço que o advogado conseguiu puxar através do número do documento que constava na ordem judicial, eu coloquei a localização no mapa do celular e dirigi até o bairro. Era uma rua de terra, com casas simples, muitas delas com plantas na calçada e cadeiras de fios na varanda. Parei o carro a uns 3 imóveis de distância do número indicado. A casa era pequena, pintada de um tom amarelo desbotado com um portão de ferro baixo. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba de tão forte que batia. Desliguei o motor, segurei firme a minha bolsa onde estavam os extratos e desci do veículo. Se esta história está fazendo você pensar sobre os segredos que as pessoas guardam, clica no botão de gostei aqui embaixo. Esse pequeno gesto ajuda o nosso trabalho a chegar para mais pessoas que gostam de casos reais. Caminhei até o portão e bati palmas. 2 vezes. Um cachorro pequeno começou a latir nos fundos. A porta da sala se abriu e a mulher da foto de perfil saiu na varanda. Ela limpava as mãos em um pano de prato e usava um vestido simples de algodão. Ela olhou para mim com uma expressão de estranheza, me achando parecida com alguém, mas sem saber quem era. Eu respirei fundo, apertei o portão de ferro com a mão esquerda e falei, com a voz um pouco trêmula: Olá, boa tarde. Você é a dona Sandra? Eu sou a filha do seu Sebastião. A mulher parou no meio da varanda. O pano de prato quase caiu da mão dela. Ela empalideceu de um jeito que achei que ela fosse desmaiar ali mesmo. Ela não disse nada por quase 1 minuto. Apenas ficou me olhando. Os olhos dela começaram a encher de lágrimas. Ela caminhou devagar até o portão, abriu o trinco com as mãos trêmulas e me deu passagem. Entra, minha filha. Eu sabia que esse dia ia chegar mais cedo ou mais tarde depois que ele se foi. Ela disse, com uma voz muito baixa e cansada. A cozinha dela era muito parecida com a da minha mãe. Tinha aquele mesmo cheiro de café passado na hora, o fogão limpo, os azulejos antigos nas paredes. Sentamos as 2 na mesa de madeira. Ela me serviu um copo de água e se sentou na minha frente, de cabeça baixa. Eu tirei os extratos da bolsa e coloquei em cima da mesa, mas não com raiva, apenas com uma busca por entendimento. Perguntei diretamente o que era aquele dinheiro que meu pai mandava todo mês e qual era a relação deles. Sandra começou a chorar de forma silenciosa. Ela me explicou que conheceu meu pai há mais de 25 anos, quando ele trabalhava fazendo vistorias em obras de estradas pelo interior. Eles tiveram um envolvimento que durou pouco tempo, mas desse envolvimento nasceu o Lucas, aquele rapaz da foto. Meu pai, quando soube da gravidez, foi muito claro com ela. Ele disse que não ia largar a esposa, que a vida dele era com a minha mãe, mas que ele assumiria a responsabilidade financeira pelo menino e que nunca deixaria falta nada para eles. Ele registrou o rapaz no nome dele, mas tudo foi feito de forma muito reservada, em um cartório de outra comarca, para não levantar suspeitas na nossa cidade. E desde o dia em que o menino nasceu, meu pai vinha sustentando os estudos e as despesas dele. No começo, ele trazia o dinheiro vivo em mãos, uma vez por mês. Mas quando a idade avançou e ele já não viajava mais para aquela região, ele descobriu, com a ajuda do próprio Lucas, que podia abrir uma conta digital no celular e fazer as transferências de forma rápida, sem precisar passar pelo banco onde minha mãe tinha acesso às senhas. O Lucas, o meu meio-irmão que eu nunca soube que existia, estava na faculdade de engenharia na capital do estado. Sandra me contou que aqueles R$ 1.500 mensais eram o que pagavam a pensão do rapaz perto da universidade e a alimentação dele. Ela me garantiu, com as mãos postas em cima da mesa, que nunca quis destruir o casamento dos meus pais, que nunca ligou para a nossa casa e que respeitava o silêncio que meu pai tinha imposto para proteger a estabilidade da família na velhice. Ela se levantou e foi até o quarto. Voltou segurando uma caixinha de sapatos cheia de fotos.
Eram fotos do meu pai com o Lucas. Fotos dele no aniversário de 7 anos do menino. Fotos dele na formatura do ensino médio do rapaz. Em todas as imagens, meu pai parecia feliz, mas tinha aquele mesmo olhar de preocupação que eu via nele quando ele se sentava na varanda de casa no fim de semana. Eu percebi que meu pai viveu uma vida dividida ao meio, carregando um peso enorme nas costas para manter 2 mundos em perfeito equilíbrio, sem deixar que um destruísse o outro. Sandra me disse que quando soube do falecimento dele pelo jornal da região, ela chorou muito, mas não teve coragem de ir ao velório porque sabia que a minha mãe estaria lá. Ela sabia que o dinheiro ia parar de cair na conta digital e já estava tentando arrumar um trabalho extra de faxina para ajudar o filho a terminar o último ano da faculdade. Ela olhou para mim e falou: "Eu não quero nada da herança dele, minha filha. A casa de vocês é de vocês. O seu Sebastião já me deu o maior presente, que foi registrar e ajudar o filho dele a ter um futuro. Eu só peço que você não odeie o seu pai por isso." Eu saí daquela casa com a cabeça rodando. O mundo que eu achava que conhecia tinha virado de cabeça para baixo. Meu pai não era um santo. Ele tinha errado muito com a minha mãe ao esconder uma vida inteira e um filho por mais de 2 décadas. Mas ele também não era o monstro que os extratos bancários pareciam indicar no começo. Ele foi um homem falho, que tentou consertar um erro do passado, criando uma estrutura de segredo que funcionou até o dia em que o coração dele parou. A viagem de volta para casa foi o caminho mais longo da minha vida. O que eu faria com aquela informação? Eu deveria contar para a minha mãe de 69 anos, destruir a memória do marido perfeito que ela guardava com tanto carinho e fazê-la passar os últimos anos da vida com o gosto amargo da traição? Ou eu deveria esconder aquilo, fechar a conta digital, terminar o inventário omitindo a existência do outro filho e correr o risco de o cartório ou a justiça descobrirem mais tarde que havia outro herdeiro legítimo? Quando cheguei em casa, minha mãe tinha feito um bolo de fubá. O cheiro tomava conta de toda a cozinha. Ela sorriu quando me viu entrar e disse que o dia tinha sido muito solitário sem mim. Eu olhei para ela, tão frágil, tão apegada às lembranças do meu pai, e não tive coragem de falar nada naquele momento. Subi para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para o Dr. Carlos. Expliquei para ele tudo o que tinha descoberto em Santo Antônio das Palmeiras. O advogado foi muito realista. Ele me disse que, legalmente, o Lucas era herdeiro necessário. Se a gente finalizasse o inventário sem incluir o nome dele, o processo poderia ser anulado no futuro por fraude na partilha. E a situação da minha mãe ficaria ainda pior, com processos judiciais e bloqueio da casa onde ela morava. O Lucas precisava fazer parte do documento, mesmo que ele abrisse mão da parte dele na casa, em favor da mãe. A verdade teria que aparecer de qualquer jeito nos papéis oficiais do cartório. Senti um nó na garganta. Eu teria que ser a pessoa a quebrar o vaso de cristal da felicidade da minha mãe. Decidi que faria isso de forma humana, sem escândalos. No dia seguinte, depois do café da manhã, chamei minha mãe para sentar na sala de visitas, aquela que a gente só usava quando chegava algum parente importante. Peguei as mãos dela, que estavam frias, e comecei a contar a história pelo começo, pela notificação que apareceu no aplicativo roxo do celular do meu pai. Minha mãe me ouviu sem dizer uma única palavra. Ela não chorou, não gritou, não quebrou nada. Ela apenas ficou olhando para as próprias mãos unidas no colo, enquanto eu explicava sobre a Sandra, sobre as transferências mensais de R$ 1.500 e sobre o Lucas, o rapaz de 20 e poucos anos que tinha os mesmos traços do meu pai. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o barulho do relógio de parede ticando na parede da sala. Quando terminei de falar, esperei o pior. Achei que ela fosse passar mal, que precisaríamos ir para o hospital. Mas ela deu um longo suspiro, olhou para a janela que dava para o jardim e falou, com a voz muito calma: "Eu sempre soube que o Sebastião tinha alguma coisa guardada daquela época, minha filha. Mulher não é boba. O homem muda o jeito de andar, muda o jeito de olhar para o telefone. Eu só não sabia que era um filho.
e não sabia que ele tinha conseguido manter isso em segredo por tanto tempo, sem deixar faltar nada dentro de casa. Fiquei em choque com a resposta dela. Minha mãe, com toda a sabedoria da idade e da vida no interior, já desconfiava que havia algo errado, mas escolheu o silêncio durante anos para manter a paz e a união da família. Ela me disse que o erro do meu pai foi com ela como esposa, mas que o rapaz não tinha culpa de ter nascido e que o pai fez o que era certo em não deixar o próprio sangue desamparado na rua. Ela se levantou, limpou uma lágrima discreta que desceu pelo canto do olho e me pediu para ligar para o Dr. Carlos. Ela queria que o inventário incluísse o rapaz da forma correta, conforme manda a lei, porque ela não queria carregar o peso de ter tirado o direito de um filho legítimo, mesmo que esse filho representasse a maior dor que ela já tinha sentido no casamento. 2 semanas depois, o Dr. Carlos marcou uma reunião no escritório dele para a assinatura dos papéis do inventário. Seria o dia em que o Lucas viria da capital para assinar os documentos junto com a gente. Minha mãe insistiu em ir junto. Eu estava morrendo de medo do clima que ficaria naquela sala de reuniões. Quando entramos, o Lucas já estava sentado em uma das cadeiras de couro preta. Ele estava muito arrumado, de calça jeans e camisa polo, visivelmente sem graça e tenso. Quando minha mãe entrou na sala, o rapaz se levantou imediatamente. Ele olhou para ela com um respeito misturado com temor. Minha mãe caminhou até ele, olhou bem no fundo dos olhos dele, vendo o fantasma do marido ali presente naquele rosto jovem. Ela não disse nada sobre o passado. Ela apenas estendeu a mão, deu um aperto firme e falou: "Você é muito parecido com seu pai, rapaz. Que você use esse estudo que ele te deu para ser um homem de bem." O Lucas desabou em choro ali mesmo e pediu desculpas por tudo, mesmo sem ter culpa de nada. O rapaz assinou o documento de renúncia da parte dele sobre a casa da nossa cidade. Ele fez questão de deixar claro que não queria nada que pertencesse à minha mãe. O único pedido dele, que foi aceito de imediato, foi ficar com o celular antigo do meu pai, aquele aparelho descascado nas bordas, onde estavam as únicas mensagens e áudios que ele guardava do pai, incentivando ele a estudar e a passar nas provas da faculdade. A conta digital roxa foi finalmente encerrada pelo advogado, e o saldo restante de R$2.000 foi transferido para a conta do Lucas para ajudar nas despesas do último mês de faculdade dele, fechando assim o ciclo de apoio financeiro que meu pai tinha começado tantos anos atrás. O processo que começou com um mistério no celular terminou de forma limpa, dentro da lei e das regras do cartório. Hoje, passados alguns meses de toda essa reviravolta, a nossa vida voltou a uma espécie de normalidade diferente. A casa continua pintada de azul claro, o bolo de fubá continua saindo quentinho nas tardes de sábado, mas o fantasma do segredo não mora mais com a gente. Minha mãe parece mais leve. Ela tirou as fotos antigas do meu pai do guarda-roupa e as colocou de volta na estante da sala. Ela diz que aprendeu a perdoar os defeitos dele para conseguir lembrar das qualidades que ele tinha. Eu e o Lucas nos falamos de vez em quando por um aplicativo de mensagens. Não somos irmãos grudados, até porque fomos criados em mundos totalmente diferentes, mas existe um respeito mútuo. Ele se formou no final do ano passado e mandou uma foto da colação de grau para mim e para minha mãe. Na foto, ele segurava o diploma com uma mão e, na outra, dava para ver o celular antigo do meu pai guardado no bolso da camisa, perto do coração. Tudo isso me fez pensar muito sobre como a vida das pessoas mudou com a tecnologia. Antigamente, os segredos iam para o túmulo junto com os corpos, trancados em gavetas com chaves perdidas. Hoje em dia, tudo o que a gente faz, cada centavo que a gente gasta, cada mensagem que a gente envia, deixa um rastro digital que sobrevive à nossa própria existência. O celular do meu pai virou a chave que abriu a caixa de segredos da nossa família, forçando todo mundo a olhar para a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. No fim das contas, meu pai tinha razão quando dizia que o que a gente guarda na mão não depende de gerente. O problema é que a tecnologia permitiu que ele guardasse uma vida inteira na palma da mão, dentro de uma tela de celular que cabia no bolso. Se você tem algo que precisa resolver com a sua família,
Não espere o seu celular virar uma prova judicial nas mãos de quem fica. Resolva em vida, porque a dor da verdade é grande, mas o peso da mentira digital é muito pior para quem precisa limpar as gavetas depois que você se vai. Se você quer continuar acompanhando histórias reais, emocionantes e com o pé no chão, como essa da nossa família, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago um desabafo novo para a gente conversar. Fiquem bem e até a próxima.